Agora que nós estamos na nossa segunda fase do bear market, que é a fase mais intensa, mais dolorosa, onde a gente tem o famoso pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, onde as pessoas estão correndo para se desfazer das suas posições para poder comprar mais barato lá na frente. Agora as pessoas elas vão começar a adotar uma estratégia de DCA. Afinal de contas, está todo mundo já começando a aceitar que sim, teremos quedas, que sim, estamos em um bear market. Então as pessoas elas tendem a querer comprar, porque realmente o ativo ele está barato em relação à máxima histórica que nós tivemos. Mas na análise de hoje eu vou te explicar que se você aplicar esse DCA de maneira errada, você irá queimar o seu caixa. E se você queimar esse caixa, você não vai ter dinheiro para entrar depois. Porque olha só, se o seu dinheiro ele não é infinito, se você trabalha e ali ao longo de 30 dias recebe um salário, tira uma fração daquele salário para poder investir, entenda uma coisa, vai chegar um determinado momento que você vai colocar um montante dentro do mercado e aonde as suas novas entradas, ela não irá reduzir o seu custo médio. Então entenda que você não pode gastar o seu caixa logo de começo. Existem os momentos certos para a gente começar a comprar os ativos durante um bear market profundo. E é sobre isso que eu vou falar com você na análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo não faça sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente olhar para o ciclo passado, aqui a gente tem o início de nosso bear market, tá? Lembre-se que depois que o bear market for completado, todo mundo vai falar onde que foi o início, que é lá no topo. Só que lembre-se que quando o bear market está acontecendo, muitas pessoas vão esperar o pivô de baixa no gráfico semanal, que é exatamente a metade do caminho, a segunda fase do bear market. Bom, marcando aqui o início e o fim do bear market, nós vivenciamos um período ali de queda de 377 dias. As pessoas que adotarem um DCA, uma estratégia de compra ao longo de todas as quedas, entendendo se nós estamos em suporte ou não, mas entendendo que nós estamos com um preço mais barato do que a máxima histórica, e ela seguir comprando ao longo do bear market inteiro. E aqui nós vamos adotar que essa pessoa ela tem dinheiro infinito, porque ela está comprando durante o bear market inteiro. Se ela fizer um DCA comum, que é o que a gente vê por aí, por exemplo, uma entrada semanal, coloquei um valor de 100 dólares ali semanal, se ela começar a comprar desde o início do bear market até o final do bear market, tá? Aqui eu coloquei a data de início e a data de fim, ela teria exatamente um custo médio em 28 mil dólares. Ou seja, se a gente voltar lá no Price Action, a gente consegue entender que o custo médio dessa pessoa foi exatamente na linha amarela. Bitcoin ele bateu fundo lá nos 15 mil dólares. Significa que tudo o que aconteceu abaixo dos 28 mil dólares, essa pessoa estava no prejuízo. Para ela voltar no 0 a 0, o Bitcoin ele precisaria entregar uma alta de 84%. Isso daqui significa que a pessoa ela perde sim uma parte do próximo bull market que nós temos, porque o preço do ativo precisa voltar nos 28 mil dólares só para ela empatar, para ela estar no 0 a 0, e dali para frente ela vai ter a oportunidade de fazer dinheiro. Mas o ponto não é esse. Ela vai fazer dinheiro no próximo ciclo, ela vai conseguir lucrar. Afinal de contas, ela fez um DCA durante a queda, ela veio diminuindo o seu custo médio, mas eu quero que você entenda que vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir diminuir tanto esse custo médio assim. 28 mil dólares acaba sendo ali um valor ok, tá? Para um bear market que nós tivemos, onde a mínima foi de 15 mil dólares, mas existe uma estratégia melhor, existe uma estratégia mais lucrativa. Só que para você utilizar essa estratégia, você precisa de uma característica pessoal, que é paciência. Se você não tiver paciência, esquece, você não vai conseguir aplicar essa estratégia que eu estou falando para você. Provavelmente, se você for uma pessoa ansiosa, uma pessoa desesperada, uma pessoa emotiva, você vai sair comprando nas quedas e em um determinado momento você vai enxergar que você não tem mais dinheiro para colocar para dentro. E aqui a gente está considerando que essa pessoa ela não vai capitular, porque olha só, mesmo você fazendo desse ao longo de um bear market profundo inteiro durante todo o ciclo de baixa, saiba que no final a FTX quebrou.
ali você foi colocado em xeque e muitas pessoas irão espanar nesse momento, muitas pessoas irão capitular. Já falei, a capitulação cíclica ela é um evento principalmente mental, onde ela vai forçar muitos investidores a vender. Mas considerando que essa pessoa foi resiliente, ela conseguiu simplesmente segurar, ela ficou com um custo em $28.000. Agora, se essa pessoa tivesse aplicado uma estratégia de DCA em um momento específico, que o momento é a fase de capitulação, a partir ali do dia 14 de julho de 2022, a gente entra em fase de capitulação dentro do Bitcoin, que é quando a gente entra abaixo dos $22.000. Daqui para baixo nós estamos em capitulação. Se você aplicar o DCA durante essa fase de capitulação e não durante o bear market inteiro, você teria um custo médio em $20.000. Se as duas pessoas não tivessem vendido até hoje, estivessem holdando os ativos, quem aplicou um DCA dentro da fase de capitulação teria 290% de lucro. Quem aplicou um DCA ao longo do bear market inteiro teria 180% de lucro. Ou seja, sim, se você fizer um DCA ao longo do bear market inteiro, você não capitular, a gente tiver um próximo ciclo de alta, você estará no lucro. Mas saiba que o nosso jogo como investimento é um jogo de performance. Afinal de contas, se você não quer performance, investe na renda fixa, porque lá é mais seguro, você vai ter um rendimento mais controlado e você vai levar mais tempo para chegar no seu resultado. O nosso jogo é de performance. Agora, se a gente olha para o mercado cripto, a gente entende que tem uma estratégia que ela pode nos entregar uma performance melhor, por que não seguir essa estratégia? Então eu, Gui Teles, não estou iniciando DCA agora dentro da carteira rumo ao milhão. Eu ainda estou em fase de preservação patrimonial, eu ainda estou em fase de proteger, preservar esse patrimônio que nós conquistamos ao longo do bull market passado, que a gente conquistou também ao longo desse bear market, nós ainda estamos conquistando patrimônio, lembre, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, nós ainda estamos multiplicando o nosso patrimônio porque nós estamos abrindo trading no curto prazo, estávamos expostos em metais, não estamos mais, mas a gente também segue com estratégias para bear market. Mas se eu preservar todo esse capital aqui e eu utilizar uma estratégia de DCA dentro da fase de capitulação, bumba, eu tenho uma performance muito melhor no próximo ciclo. Então sim, você pode fazer um DCA, caso você tenha dinheiro infinito, caso você tenha certeza que você não vai capitular, caso você já tenha vivenciado um bear market, você pode começar as suas compras a partir de agora. Mas se você quer uma real performance, se você quer um investimento que multiplique durante o mesmo período com uma exponencialidade maior, eu acredito que utilizar o DCA dentro da fase de capitulação é a melhor estratégia nesse momento. E entenda que a gente ainda está longe dessa fase de capitulação, tá? Olha só, quando a gente olha para os dados, a gente está vendo que sim, o Panic Sell, ele está no mercado, a gente está vendo as realizações de prejuízo acontecendo com consistência. Quando eu olho para os dados, eu vejo que nós estamos mais ou menos no período que a Luna Foundation estava quebrando, não a 3AC. Depois a gente teve a 3AC e a 3AC fez com que a gente entrasse na terceira fase do bear market, que é a fase de capitulação. Mas eu vejo que o pânico, ele está se generalizando. E entenda que a gente ainda vai complicar mais as coisas daqui para frente. O porquê que eu estou falando isso? Quando a gente olha para os ETFs, a gente vê o custo médio ali de todas as compras dos ETFs, tá? E lembrando, esse custo médio não é o custo médio da BlackRock, mas sim o custo médio de todas as pessoas do varejo que compraram o ETF. Então, a gente tem uma média aqui, entendendo aonde houve todas as compras. A gente está abaixo desse custo, onde o custo dos ETFs eles estão em $82.000. Todas as compras que eles fizeram ao longo de todo o ciclo de alta, desde os $40.000 do lançamento dos ETFs, eles elevaram seu custo médio para $80.000. E agora nós estamos entrando abaixo desse custo. O que isso significa? Significa que os ETFs eles estão entrando sob pressão agora. Essas realizações de prejuízo que nós estamos vendo, muito parte disso é das pessoas que investem no Bitcoin diretamente, não em quem investe nos ETFs. Eu acredito que os ETFs eles ainda têm muita margem para poder capitular. Se a gente olhar para a quantidade de Bitcoin que esses caras detêm, a gente consegue sim ver... Opa, o que deu aqui? Calma aí. Sei lá. F5 sempre resolve.
Se a gente olhar para a quantidade de bitcoins que esses caras detêm aqui, a gente vai ver que houve uma diminuição nessa quantidade, mas essa diminuição ainda não foi tão drástica assim. Eles venderam parte dos seus bitcoins, mas eles ainda detêm muitas posições. Então eu acredito que esses caras eles podem capturar ainda de uma maneira mais acentuada. Outro ponto que vai fazer com que a gente possa agravar ainda mais as quedas, e olha só, eu já comentei várias vezes com você. Todo bear market ele vai ter um motivo depois que a gente vai definir e vai falar isso daqui foi o que fez o bear market. Como todo bull market também. Nesse bull market a gente teve entradas institucionais, entradas ETFs, se bem que em 2021 também foi entrada dos institucionais, Tesla estava comprando, a narrativa ela acabou se repetindo. Mas nos bear markets a gente vai ter uma justificativa pelo aquele bear market. No ciclo passado, foi a Luna Foundation, foi o evento de desalavancagem que nós tivemos do próprio mercado cripto. Eu acredito que nesse ciclo de baixa, nesse bear market, nós teremos um motivo. E o motivo serão exatamente as Bitcoin Treasuries. Se a gente olhar para as Bitcoin Treasuries, a gente consegue acompanhar o custo delas também e entender se a gente está acima ou abaixo desse custo. A gente acabou de entrar abaixo do custo da Strategy. A principal ali, não estou falando que a Strategy vai liquidar suas posições, acredito que não, porque se Michael Saylor liquidar essas posições, seria, se ele vender uns Bitcoins somente, já seria o caos total. Eu acredito que ele não vai fazer isso. Até então, porque os vencimentos da dívida não precisa arcar nada nesse ano, eu acredito que ele não vai fazer isso. Mas tiveram muitas Bitcoin Treasuries que pegaram o embalo da Strategy e entraram nos 100 mil dólares. Essas Bitcoin Treasuries, elas estão bem num prejuízo, tá? Então eu vejo que a gente tem sim espaço ainda para o caos ele ficar um pouco maior, através do que os ETFs comprou, através do que as próprias Treasuries compraram. Eu vejo que a gente ainda tem muito espaço para poder ver mais realizações de prejuízo acontecendo. Sem falar que quando a gente olha para termos de ciclo, fases do ciclo do Bitcoin, lembre-se, o Bitcoin ele anda de capitulação a euforia, a capitulação, a euforia, a capitulação, a euforia, e nós ainda não fomos a uma capitulação. Nós ainda temos muita margem para chegar dentro dessa fase de capitulação, aonde para mim é a melhor fase da gente poder entrar dentro do ativo. Sem contar que a gente ainda não tem os dados de grandes realizações de prejuízo de capitulação. Olha só, sim, está havendo altas realizações de prejuízo. Só que essas altas realizações de prejuízo ainda não são em níveis de capitulação esperada para esse ciclo que nós estamos tendo. Os níveis de capitulação desse ciclo, eles irão bater os 10 bilhões de dólares em relações de prejuízo diariamente. Isso daqui a gente vai ver acontecendo em algum evento específico. Mas saiba que a gente ainda não tem esses sinais acontecendo, e eu já comentei com você que a capitulação ela não é um preço específico, mas sim um evento específico. Um evento onde ETFs vende, onde Treasuries vende, onde quem comprou topo vende, onde todo mundo vende, onde todo mundo acredita em um motivo ali que vai colapsar, que vai explodir, que vai tudo desmoronar, e as pessoas vendem, desistem das suas posições. Nesse momento, a gente vai ver isso acontecendo dentro dos dados, da mesma maneira que a gente viu no fundo do ciclo passado, que foi ali abaixo dos 22 mil dólares. E ainda não chegamos com esses sinais, a gente ainda tem muito espaço para poder retrair. O preço do Bitcoin, ele está começando a entrar próximo de região de preço justo, preço barato, que é essa região verde aqui embaixo. Mas saiba que para a gente capitular, a gente vai ter que entrar ali dentro dessa região azul aqui mais embaixo, que vai ser o evento final ali, por exemplo, da queda. Mas entenda que nós ainda estamos com um preço relativamente alto para um bear market, tem mais espaço ainda para esse bear market acontecer. Se a gente olhar o histórico dos ciclos passados, a gente vai ver que a fase de capitulação ela chega a fazer com que apenas 42% do supply, 45% do supply, somente ele fique no lucro. E nós estamos considerando até mesmo o supply que foi perdido ao longo de toda a história do Bitcoin. E quando a gente olha para o momento que nós estamos, a gente ainda tem 55% do supply no lucro, ainda tem bastante espaço para a gente poder cair. Eu acredito que a gente vai ver sim Bitcoin abaixo dos 55 mil dólares. Por que 55 mil dólares? Porque os 55 mil dólares será a maior pressão psicológica que todos os investidores estarão sofrendo. 52 mil dólares é exatamente o preço-chave aonde a maioria da rede ela estará em prejuízo acumulado. Se um evento
de motivação acontecer nesse período, é exatamente o gatilho que nós temos para acontecer a capitulação. Lembre-se, os 55 mil dólares, ele é apenas um target, não um preço-alvo. Eu não estou colocando ordens no book, não estou falando para você que eu vou comprar Bitcoin em 56 mil dólares. Até então, porque essa capitulação pode acontecer amanhã, ela pode acontecer hoje, basta com que os players decidam simplesmente cessar as suas posições. Saiba que se os players decidirem sair desse jogo, cara, nós temos a nossa capitulação acontecendo. Então daqui para frente, a partir do momento que a gente entra na segunda fase do ciclo, a gente deve ter o nosso capital preservado, com muito boa preservação, para que a gente possa entrar dentro da fase de capitulação. Não adianta você querer queimar o seu caixa agora, sair aplicando DCA porque o preço está barato. Sim, ele está barato, mas saiba que ele pode ficar mais barato ainda. E eu não estou falando isso porque eu estou falando isso pelo histórico dos dados do próprio Bitcoin. Todos os ciclos que nós tivemos, a gente foi buscar uma fase de capitulação cíclica. Essa fase ela ainda não aconteceu, então a gente precisa ser paciente ao longo desse processo. O que nós vamos fazer até lá, até a capitulação? Nós vamos vender tudo e ficar simplesmente fora do mercado? Não. Até então, se você olhar novamente o patrimônio da carteira rumo ao milhão, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, a gente tinha 43 mil dólares, hoje a gente tem quase 52 mil dólares, ou seja, a gente fez ali mais de 20%, 25% de lucro, enquanto o Bitcoin ele estava em bear market profundo. Por que nós estamos fazendo esse lucro? Porque a gente está buscando por posições no curto prazo, posições de trade, como a gente fez várias e várias vezes ao longo dessa queda. A gente está olhando, por exemplo, nesse momento dentro da carteira rumo ao milhão, para compra no Bitcoin. Eu comentei isso com você na data de ontem. Por que a gente está buscando por compra? Estamos entrando em região de suporte. Estamos em gráfico diário entrando em sobrevenda. Se a gente olhar gráficos intradiários de 4 horas ali, a gente vai ver que a sobrevenda ela está há muito tempo. Nós estamos chegando próximos de sobrevenda no semanal. Saiba que a gente entra em sobrevenda dentro do semanal ali, a queda é bem acentuada, tá? Se você olhar para o ciclo passado, nós estamos falando que entramos próximo de sobrevenda quando o Bitcoin estava em 28 mil dólares. Em uma semana fez com que a gente batesse 17 mil dólares, tá? Então entenda que a queda no semanal, ela pode ser bem acentuada. Temos uma média de 200 períodos aqui num gráfico semanal também. Isso são regiões de suporte. A gente está caindo já faz dias em linha reta. O mercado, ele vai nos entregar um pullback em um determinado momento. E o que nós iremos fazer dentro da carteira rumo ao milhão? Iremos comprar no preço mais barato? Não, iremos comprar no sinal de reversão. Até esse presente momento, eu não tive nenhum sinal de reversão. Por conta disso, eu não abri até agora nenhuma posição no curto prazo no Bitcoin. A faca, ela está caindo, deixa ela cair. Bateu no chão? Ótimo, bateu no chão, a gente vai lá e pega a faca. E quando ela estiver subindo, nós vamos trabalhar com estratégias de preservação patrimonial. Stop gain, simples assim. E vamos sair das nossas posições assim que o mercado encontrar uma nova região de resistência. Porque nós estamos em um bear market, então nós sabemos que a alta ela é curta para continuar caindo. Simples assim. E se a gente repetir isso ao longo do tempo, é o que eu estou fazendo há meses dentro da carteira rumo ao milhão, a gente consegue lucrar, por exemplo, 25%, enquanto o Bitcoin aí nos últimos meses ele está tendo uma desvalorização de quanto? Se a gente pegar ali ó, desde o all-time high, a gente está falando que Bitcoin ele caiu 45%. A carteira rumo ao milhão ela lucrou mais ou menos 25%. 25% do topo daria mais ou menos 160 mil dólares por unidade do Bitcoin. Isso significa que para o Bitcoin pegar de volta essa performance aqui que nós lucramos da carteira rumo ao milhão, ele tem que subir 130% nos próximos dias. Simples assim. Aqui, meu caro, já valeu drasticamente ter entrado em preservação patrimonial lá no topo do mercado. Ter aberto várias posições de trade no Bitcoin ao longo desse período. Ter entrado em posições dos metais também ao longo desse período. Aqui, meu caro, já valeu e muito. Aqui já foi feito muito dinheiro ao longo de um bear market profundo. E eu quero que você entenda que tudo isso que eu apliquei nos últimos meses, eu seguirei aplicando até a gente chegar na fase de capitulação cíclica. Dentro da fase de capitulação cíclica, é pivotado toda a estratégia da carteira rumo ao milhão, é o momento onde a gente vai pegar aquele patrimônio que nós conquistamos no bull market, no bear market, e nós vamos entrar com uma estratégia de DCA, obviamente com gerenciamento de risco, dentro da fase de capitulação cíclica.
Eu sei que tudo isso parece muito complexo, muito difícil, mas sim, isso é complexo, isso é difícil. E eu, Gui Teles, estou aqui para facilitar a sua vida. Se você quiser copiar e colar as minhas decisões de compra e de venda, se você quiser copiar e colar as minhas estratégias, ou melhor, se você quiser copiar e colar os meus resultados, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo a 1 Milhão. Dentro da carteira Rumo a 1 Milhão, eu tomo as decisões, eu analiso o mercado, eu bolo a estratégia, você só copia e cola. Para você entrar para a carteira Rumo a 1 Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu explico o que é a carteira Rumo a 1 Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Se você está buscando holdar ativos, esquece. A carteira Rumo a 1 Milhão ela não é para você. A carteira Rumo a 1 Milhão é uma carteira totalmente dinâmica que, inclusive, a gente precisou investir nos metais nos últimos meses para poder continuar multiplicando o nosso patrimônio. A gente vai rotacionar o nosso capital para onde nós precisamos. Ao longo desse período aqui, a gente investiu. Em 2024, a gente investiu pesado nas altcoins. Ótimo, era o momento delas, depois não é mais, agora é o momento dos metais. Qual que vai ser o momento daqui para frente? Não sei o que vai ser, mas a carteira Rumo a 1 Milhão, ela vai rotacionar o seu capital. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Basta você acessar o app exclusivo, aqui você consegue ver as minhas decisões, você consegue ver o meu gerenciamento, você consegue ver qual é o preço em específico, o patrimônio não é um gráfico pizza, mas sim todas as minhas decisões. Inclusive você consegue tirar dúvidas comigo, com o meu time ao longo desse processo, e você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira, você estará copiando e colando os meus resultados. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo a 1 Milhão, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Uma coisa para mim é fato, sim, DCA durante um bear market funciona, mas existe uma estratégia que funciona melhor, que é o DCA dentro da fase de capitulação. Até a gente chegar dentro da fase de capitulação, eu vejo que é mais fácil a gente continuar abrindo trade dentro do Bitcoin. Quando a gente chegar dentro dessa fase de capitulação, aí a nossa estratégia ela muda um pouco. Caso você queira estar junto comigo, vou saber onde copiar e colar todas as minhas decisões, beleza? Bom, espero que no curto prazo a gente encontre também uma posição no Bitcoin comprado, obviamente, porque acredito que em breve a gente vai formar um fundo. Mas lembre-se, a faca ela ainda está caindo, deixa ela bater no chão primeiro, porque se você tentar pegar ela caindo, você pode se cortar nesse processo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!